Olá, eu sou a professora Luciane e o assunto da aula de hoje é Teorema de Pitágoras. Então vamos ver o que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele relaciona as medidas dos lados de um triângulo retângulo da seguinte maneira. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Não, né? Vamos estudar isso. Vamos começar com um pouco de história. Olha bem para essa figura. Então, você já ouviu falar dos harpedonaptas, ou dos esticadores de corda? Essa era uma profissão muito importante em outras épocas. Conta-se que para obter ângulos retos, que eram usados para medir as terras a cada enchente do rio Nilo, os harpedonaptas utilizavam uma corda. Olha bem para essa corda que eles estão utilizando. Mas não era uma corda qualquer. Era sempre uma corda com 12 nós, igualmente espaçado. O espaço entre um nó e o outro era sempre igual. Apesar de não ter régua, não ter metro, não ter trena na antiguidade, eles criaram uma técnica utilizada por milhões de anos, 1000 anos, milhões de anos. E ela era realmente eficiente. Eles construíam essa corda com 12 nós, igualmente espaçadas, e com ela construíam um triângulo com lados medindo 3. Pode ver que aqui embaixo tem 3 espaços entre um nó e outro. Outro lado com 4 espaços, 1, 2, 3, 4. E do outro lado tinha 5 unidades de comprimento. Fazendo isso, eles sempre conseguiam um ângulo reto, que era a parte mais importante dessa técnica que eles usavam. Então, o Teorema de Pitágoras, ele foi criado a partir desses profissionais. O matemático chamado Pitágoras, não foi ele que inventou, ele estudou essa técnica. Hoje sabemos que, embora o teorema tenha o nome de Pitágoras, ele já era utilizado há cerca de 1000 anos antes de Pitágoras o ter demonstrado. Vamos ver como é que é essa demonstração? Olha que linda essa figura. Então, ele pegou o triângulo que os harpedonaptos usavam. Aqui embaixo tem 1, 2, 3 espaços. Aqui tem 1, 2, 3, 4 espaços. E no outro lado, 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Então, depois de muitas tentativas, ele fez as 3 figuras do lado. Ele construiu um quadrado de lado 3, do lado que tinha 3 unidades, outro de lado 4 e outro de lado 5. O que ele conseguiu perceber? O que tão de interessante ele achou aqui? Olha bem, se a gente contar, se a gente calcular, agora a gente sabe calcular, né? A área desse quadrado vermelho, quantos quadradinhos dá? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25. Ou base vezes altura, 5 vezes 5, 25. Esses 25 quadradinhos, eles cabem totalmente dentro do quadrado amarelo, mais o azul. Vamos ver isso? Caneta aqui. Vamos lá. Olha só. 1, 2. Estou trazendo eles para cá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Olha que interessante. Então, se eu calcular a área desse quadrado aqui, 4 vezes 4 dá 16. Desse daqui, 3 vezes 3 dá 9. E 16 mais 9 não dá 25? Dá. Então, foi isso que Pitágoras conseguiu demonstrar. Ele conseguiu demonstrar que a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa, que é 25, ele ficou igual ao quadrado dos catetos. A soma, somando este
mais este dá exatamente o quadrado que está na hipotenusa. O que é hipotenusa e catetos eu vou falar novamente, tá? Então, vamos lá. Teorema de Pitágoras. Os triângulos retângulos, eles só são aplicados nos triângulos retângulos. Então, a gente precisa saber e lembrar o que são os triângulos retângulos. São aqueles que possuem ângulo reto, ou seja, 90 graus. Por ser muito usado no nosso dia a dia, por ser tão importante o triângulo retângulo, ele recebe nomes especiais, os lados. Então, onde está a hipotenusa? Está escrito lá no Teorema de Pitágoras. A hipotenusa é sempre o que está na frente do ângulo reto. Ó. Eu olho onde está o ângulo reto e a hipotenusa é o que está na frente. Os outros dois são catetos. Só isso. Tá? Então, apesar de Pitágoras ter estudado aquele triângulo específico, então a partir daquele triângulo, Pitágoras conseguiu demonstrar o teorema. Ele conseguiu fazer a demonstração. Mas depois, aplicando a outros triângulos, ele viu que dava certo para qualquer um. Tá? Esse teorema, hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, ele funciona para qualquer triângulo retângulo. E por isso que ele tem o nome de teorema. Vamos ver nesse? Aqui eu tenho 20, 16 e 12. A hipotenusa é sempre o que está na frente do ângulo reto. Nesse caso, a hipotenusa é o 20. Também é o lado maior. Qualquer triângulo retângulo, a hipotenusa é o lado maior. Então, eu começo por 20. 20 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, aqui 12 e 16 poderia ser invertido, tá? Agora, a hipotenusa ela tem sempre estar sozinha. Porque a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a hipotenusa sempre está sozinha. Resolvendo, 20 vezes 20 é 400. 12 elevado a 2 é 12 vezes 12, que dá 144. 16 elevado a 2 é 16. É 16 duas vezes. 16 vezes 16, que dá 256. Se eu somar 400 mais 256, dá exatamente 400, viu? Isso quer dizer que o teorema de Pitágoras é perfeito. Então, como que a gente faz para utilizar para calcular? Vamos dizer que eu estou fazendo uma rampa e eu sei que a altura da rampa é de 3 metros, o comprimento na base é de 4 metros, e eu quero saber qual é o tamanho da rampa. Então, eu chamei de x. Então, usando o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais um outro cateto ao quadrado, eu consigo saber o comprimento dessa rampa. Então, a hipotenusa é o que está na frente do ângulo reto, nesse caso é o x. Então, eu vou começar com x ao quadrado. É igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 3 elevado a 2 é o 3 duas vezes. 3 vezes 3, que dá 9. 4 elevado a 2 é o 4 duas vezes. É 4 vezes 4, que dá 16. Então, 9 mais 16, 25. Aqui a gente tem que lembrar que eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero o valor de x. Então, eu vou ter que tirar a potência e transformar ela no contrário. Para passar ela para o outro lado, tem que colocar o contrário. O contrário da potência é a raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 25. Olha, toda vez que a gente tira a potência, a gente tem que passar mais ou menos raiz quadrada. Só que aqui a gente está falando de medida, de comprimento. Então, não existe comprimento negativo. Por isso que eu não coloquei mais ou menos. Então, no caso de medida, sempre vai ser positivo. Então, vai passar só o sinal de positivo. Então, x é igual a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, tá aqui, ó. O tamanho da minha rampa, o comprimento da minha rampa é de 5 metros. Outro exemplo. Aqui eu tenho um outro triângulo retângulo com outras medidas, ó. Agora, a hipotenusa não é o x, tá? A gente não pode pensar que a hipotenusa sempre vai ser o x, que não é. Aqui a hipotenusa vai ser o 15, porque ela está na frente do ângulo reto.
Então, começo pela hipotenusa, vai dar 15 elevado a 2 é igual a 1 cateto elevado a 2 mais o outro cateto elevado a 2. Aqui eu poderia ter colocado primeiro o 12, depois o x, tanto faz, porque eu não posso trocar de lugar, é a hipotenusa. Então, resolvendo, 15 elevado a 2 é 15 vezes 15, que dá 225. X elevado a 2 continua x elevado a 2, e 12 elevado a 2 é 12 vezes 12, que dá 144. E agora, o que eu faço? Agora eu vou isolar o que tem x, vou deixar ele sozinho. Para isso, eu tenho que tirar o 144. Então, era mais 144, vai passar junto com 225. Só que era mais, passa menos. Resolvendo 225 menos 144 dá 81. 81 é igual a x ao quadrado. Como eu quero só o valor de x, eu vou tirar a potência e vou passar em forma de raiz, porque o contrário da potência é a raiz quadrada. Troquei aqui de lado. Quando a gente troca os dois de lado, não troca o sinal de ninguém. Então, raiz de 81 é 9. Então, o valor do x, que é o que eu estava procurando, é 9. Um outro exemplo aqui, ó. Aqui a hipotenusa também vai ser o x. Olha ela aí. A hipotenusa é o x porque ela está na frente do ângulo reto. Então, copiei o teorema, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais um outro cateto ao quadrado. Então, vai dar x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64, porque é 8 vezes 8. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 64 mais 16 dá 80. E o contrário da potência é a raiz. Raiz de 80 existe? Não, não existe. Acaba aí? A gente até poderia acabar. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente vai fazer um provão, quando a gente vai fazer um vestibular, um Enem, a resposta não vai ser raiz de 80. Provavelmente ela vai estar fatorada. Como que fatora mesmo? Transformando em multiplicação de números primos. Lembra? 80 dividido por 2 dá 40, 40 dividido por 2 deu 20, 20 dividido por 2 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5, 5 dividido por 5 dá 1. Juntando de 2 em 2, os dois iguais. Então, ficaria 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 5. Vou trazer para cá. Ficaria assim, tudo dentro da raiz, porque ele está sendo usado no lugar do 80. Estou trocando o 80 por esses números, que também dá valor 80. Aqui, se eu resolver 2 elevado a 2, dá 4. E raiz de 4 é 2. Ou a gente só corta, como nós já aprendemos. Corta, corta. Então, vai ficar 2 fora da raiz, o outro 2 também fora da raiz. E o 5 não deu para tirar, não dá para cortar. Não existe raiz de 5. Então, a resposta ficaria 2 vezes 2 vezes raiz de 5. Aqui ainda falta multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. Então, vai dar 4 raiz de 5.